o nosso organismo pesa a mão, porque o que ele vai fazer diante de um processo inflamatório? Ele vai liberar agentes quimiotáxicos, que são os mediadores da inflamação. Esses mediadores da inflamação, por sua vez, vão causar vasodilatação capilar, então vão trazer mais líquido para aquele sítio da inflamação, vão aumentar a circulação local. Por quê? Porque eles precisam demandar células de defesa para aquele local. Então, é um local que eu lembro bem de uma... Infelizmente, eu não guardei a revista, porque ela daria ilustrações fantásticas para colocar em aula. Eu lembro de uma super interessante, bem antiga, talvez da década de 90, que tratava disso, da inflamação. Então, eles fizeram uma ilustração belíssima, com uma verdadeira batalha acontecendo no sítio do processo inflamatório. Então, é como um campo de batalha, onde o seu organismo está disponibilizando diversos agentes para tentar conter um agressor e trazer de volta a homeostase, trazer de volta a sanidade do organismo. Então, nesse processo, por conta dessa mediação toda, eu vou encontrar os sinais clássicos da inflamação, ou seja, eu identifico fácil no meu paciente o que está inflamado. O que caracteriza classicamente uma inflamação? Tumor. E tumor por quê? Porque ali está extravasando líquido. Então, ele vai ter isso que a gente chama popularmente de tumor, que é o edema, muito frequentemente acumulado na região que está inflamada. O calor, por que tem calor? Porque tem vasodilatação e tem substâncias, agentes mediadores da inflamação, agentes quimiotáxicos chegando em grande quantidade naquele local. Por que tem rubor? Exatamente pela vasodilatação capilar. E a dor? A dor porque tem uma lesão, tem um tecido que está ferido, que está agredido e tem uma mobilização celular muito grande. Então, a expressão clínica da inflamação é o reflexo daquela batalha que eu falei para vocês, que foi bem ilustrada por um ilustrador em algum momento, numa revista simples, né? Então, é isso que está acontecendo. No entanto, a gente tem que ter cuidado na hora de prescrever, porque a gente não pode atrapalhar a linha de defesa do nosso organismo. Ele está tentando resolver sozinho, mas quando isso falha, quando isso se torna exacerbada, o paciente pode evoluir para uma inflamação crônica, e nós vamos já ver algumas figuras que caracterizam muito bem, e sempre que eu tenho inflamação crônica, aquela região vai sofrer depósito de cálcio, vai perder funcionalidade, então eu não posso deixar que isso aconteça, tá? Então eu preciso saber a hora e a dose certa de utilizar. Como é que eu vou saber isso? Com o tempo, eu vou começar a perceber quando é que eu preciso intervir ou não. Outra máxima que é muito mais comum do que esperar o momento certo é não exagerar na dose do anti-inflamatório, é usar ele para conter o excesso de sintomatologia, mas não para abolir completamente a inflamação no seu curso natural. Tá? Eu preciso ter cuidado, porque quando eu começo a ter esses sinais clássicos da inflamação, tumor, calor, rubor e dor, muitas vezes o prescritor, o médico, se confunde e começa a achar que ali não é só uma inflamação, que ele já tem uma infecção. E é claro que aquele local da inflamação, ela é muito fácil de infeccionar. Imagine que eu tenho uma mobilização de células muito grande, eu tenho agentes quimiotáxicos que são agressivos, que são ácidos, que estão destruindo tecido e que estão trazendo mais células de defesa. Então, isso pode fazer com que apareça o que a gente chama comumente de pus. Então, alguns mais afoitos acabam iniciando precocemente, além do anti-inflamatório, o antibiótico. Então, a gente precisa também ter cuidado para que a gente não extrapole numa inflamação e não acrescente um antibiótico desnecessariamente, né? Então, é preciso ter todo esse cuidado, é preciso ficar atento para se está havendo repercussão clínica ou não, se o dano tissular está muito extenso e se o AINE ficou incapaz. Aí sim você vai pensar numa antibiótico terapia. Então essa imagem ela é bem interessante porque ela me mostra basicamente o que está acontecendo nos capilares do meu organismo. Vejam,
eu tenho uma lesão, essa lesão pode ser um infarto, né? Pode ser o que é um infarto, é uma área do seu organismo que deixou de ser irrigado adequadamente, tá? Posso ter uma infecção bacteriana, então uma bactéria conseguiu penetrar naquele organismo e ela está ali. Eu posso ter a consequência de uma toxina ou mesmo de um trauma, machuquei o dedo na porta. Então, aquela região, ela vai ficar com os capilares assim. Eles vão começar a ficar vasodilatados e eles vão vai começar a haver a liberação de substâncias, e a gente vai já falar especificamente delas, a grande maioria são prostaglandinas. Essas prostaglandinas, elas vão começar a recrutar células de defesa, em sua maioria neutrófilos, e essa região vai ficar assim, vasodilatada e com uma concentração aumentada de células de defesa. Beleza, o organismo calculou direitinho a dose e ele conseguiu, através desse mecanismo de defesa, eliminar o estímulo nocivo, eliminar a bactéria, evitar que aquela região de trauma, aquela região que sofreu a ação de alguma toxina, tenha um dano maior, evolua para uma infecção secundária, e o organismo voltou ao normal. Os capilares voltaram perderam aquele status de capilares vasodilatado e a normalidade se instalou. No entanto, às vezes, essa região fica tão tumultuada, o organismo capricha tanto na mão em mediadores que eu tenho uma morte celular exacerbada, ou seja, tinha tanto quimiotáxico, tinha tanta célula de defesa que o organismo matou não só o agressor, ele acabou destruindo algumas das suas próprias células. Isso forma o que a gente chama de abscesso, e aqui eu já começo a ter que ter uma intervenção mais importante do ponto de vista farmacológico. Por quê? Porque se eu não controlo isso aqui adequadamente com a ajuda da farmacologia, o organismo, se for uma demanda pequena, se for uma inflamação e um processo infeccioso, um abscessozinho pequeno, ele vai conseguir resolver sozinho. Vai demorar, vai causar desconforto ao paciente, mas ele vai conseguir cicatrizar. E quando ele cicatrizar, ele vai ficar como essa figurinha que vem logo depois na setinha da formação de um abscesso ou de um pus. O que a gente vê nessa figura? A gente vê que eu tenho essas capilaridadezinhas, por quê? Porque a vasodilatação inicial não foi suficiente, ela foi exacerbada e houve uma proliferação de capilares, e eu tenho essas células que vocês veem em volta, que são células remanescentes que permaneceram no local e que muito provavelmente vão ficar cicatrizadas. E com essa cicatrização, elas vão ser depósito de cálcio. E esse tecido que criou esses microcapilares e que ficou com essas células remanescentes, que muitas vezes se calcificam, ele é um tecido fibrosado e ele não tem mais a funcionalidade do tecido são. Tá, voltando para a nossa inflamação aguda inicial. Essa inflamação, ela pode progredir para uma inflamação crônica. Vejam que na inflamação crônica, eu tenho os mesmos capilarizinhos de neovascularização que surgiram, são capilares disfuncionais, eles não conseguem irrigar adequadamente o tecido, tem um excesso de célula na circunvizinhança, essas células se tornam desnecessárias, vão ser calcificadas, porque o organismo não conseguiu na primeira linha de defesa, então ele vai trabalhar em cima de calcificar isso aqui, diante desse processo cheio de mononucleares e de angiogênese, e ele também vai evoluir para a fibrose. E tudo que tem fibrose se torna disfuncional, ou seja, o organismo não consegue mais ter a mesma funcionalidade naquele tecido. Então, é importante que a gente entenda que eu posso ter um processo inflamatório agudo que vai se resolver sozinho, mas eu preciso estar atento porque o não sucesso do organismo nesse momento pode tomar dois caminhos complexos, a formação de abscesso, a contaminação secundária, ou pode progredir para uma inflamação crônica e ambos vão culminar em fibrose e perda de funcionalidade daquele tecido, tá? Bom,
Quem é o responsável por tudo isso? O responsável por tudo isso são as prostaglandinas. Onde estão as prostaglandinas? As prostaglandinas, elas estão em qualquer parte do nosso organismo. A gente produz prostaglandina o tempo inteiro. Elas surgem a partir da ação da enzima fosfolipase A2 sobre o ácido araquidônico, que é um componente bem comum no nosso organismo, está em praticamente todas as células. Esse ácido araquidônico, ele vai dar origem a diversos tipos de prostaglandinas, além das prostaciclinas, além dos tromboxanos, e ainda vai dar origem aos leucotrienos. Para que serve tudo isso? Isso serve tanto no processo de mediação inflamatória, como serve para trazer uma série de funcionalidade para o nosso organismo. Por exemplo, a agregação plaquetária e vasculatura, relaxamento e contração dos vasos. Então, por exemplo, quando eu tenho um processo inflamatório, a liberação de prostaglandinas F, de tromboxano, vão levar à contração do vaso, né? E a produção de PGE2 e de PGI vai levar ao relaxamento, que significa o quê? Significa aquela vasodilatação capilar, que vai trazer mais células para o local da inflamação. Então, quando a gente não tem um processo inflamatório, essas prostaglandinas são produzidas com equilíbrio e eu tenho o tono normal do meu vaso, do meu capilar. Nos brônquios, a gente também tem produção de prostaglandinas, que vão ajudar no processo de contração e relaxamento brônquico. Por isso também que nas reações alérgicas severas, que o organismo interpreta como uma agressão e um processo inflamatório, eu posso ter manifestações asmatiformes. E uma das funcionalidades mais importantes das prostaglandinas, elas são responsáveis pela produção do muco que protege o nosso estômago. Então, a gente sabe que o estômago produz ácido clorídrico, a gente sabe que esse ácido clorídrico é extremamente importante para a digestão dos alimentos. Se ele não tivesse ali, a gente não teria um processo digestivo tão eficiente. E alguma vez, talvez, algum de nós tenha se perguntado: como pode ter ácido no estômago, importante para a digestão dos alimentos, e esse ácido não destruir o próprio estômago? Ele não faz isso por conta da camada de muco protetor que o estômago tem secretado na sua parede a partir do efeito das prostaglandinas. E é exatamente aí que o AINE tem um dos seus efeitos adversos mais complexos quando a gente prescreve, que é exatamente a capacidade que ele tem de, como ele inibiu prostaglandinas, ele deixar o estômago desprotegido e o nosso paciente evoluir para uma gastrite, para uma úlcera. Então, quando se fala em gastrite causada por AINE, não é porque o AINE, e aí a gente sempre tem a gente sempre acaba fazendo essa confusãozinha, a gente sabe que os AINEs são medicamentos de natureza ácida. Eles não causam lesão no estômago porque somou o ácido clorídrico mais o ácido do próprio AINE. Eles lesam o estômago porque eles inibem a formação de prostaglandina e, com isso, o estômago não tem camada protetora. Dessa forma, qualquer que seja a via de administração do AINE, sempre vai haver a possibilidade de lesão gástrica. Então, quando alguém te fizer propaganda do medicamento e te disser que o AINE dele, é muito comum a gente ouvir isso da indústria farmacêutica. Ah, doutora, este AINE, ele evita lesão no estômago do seu paciente porque ele tem um comprimido de liberação entérica. Lembra dos comprimidos de liberação entérica que a gente falou na aula de farmacocinética? Que são comprimidos que vão ser eliminados ser absorvidos a partir do duodeno. Então, esses comprimidos, eles não são absorvidos na mucosa gástrica. Então, às vezes, a indústria, ela tenta nos ludibriar, ela diz que o AINE dela, ele é um comprimido entérico, ele só vai ser absorvido no duodeno e que, por isso, não causa lesão gástrica do paciente. Aí, você faltou a aula de farmacologia sobre AINEs, você não se ateve que a lesão da mucosa é causada por inibição de prostaglandina e o seu paciente vai abrir uma gastrite,
ou uma úlcera, ou uma hemorragia digestiva, porque você confiou que aquele AINE era absorvido no duodeno e por isso não causava lesão gástrica, tá? Aqui eu coloquei uma sequência de slides e de imagens para reforçar bem as ações fisiológicas da prostaglandina. Por quê? Porque uma vez que a prostaglandina é muito importante para a homeostase do nosso organismo, toda vez que eu usar um AINE e ele sendo capaz de inibir a produção de prostaglandina, ele pode causar qualquer uma dessas lesões, tá? Então, por exemplo, as prostaglandinas são importantes para manter a agregação plaquetária. E sempre vocês vão observar que tem uma prostaglandina que faz o estímulo à agregação plaquetária e uma outra prostaglandina que inibe a agregação plaquetária. Isso é importante para a gente ver como elas trabalham na fisiologia de forma coordenada. Para quê? Para que eu tenha sempre o tono que o meu organismo necessário. Precisou estimular a agregação plaquetária, precisou formar um trombo, está ocorrendo uma hemorragia, o organismo aumenta a quantidade de tromboxano. Precisou inibir, o organismo aumenta a produção de PGI. Então, o organismo ele é muito inteligente. Então, ele tem um sistema de homeostase muito eficiente. Muitas vezes, nós que bagunçamos com, às vezes, a nossa prescrição inadequada. Então, eles também são importantes na vasculatura, promovendo relaxamento e contração, tá? Nos brônquios também, como eu já falei, contração e relaxamento, e como protetores da mucosa gástrica, tá? Eles também são importantes, eu acabei que tem vários slides repetindo a mesma coisa, principalmente por conta da questão das imagens, né? Eles são importantes por causa em controlar e organizar a motilidade intestinal. Então, por exemplo, quando eu tenho prostaglandinas que contraem o músculo liso intestinal, como a PGI2, PGE2, e eu tenho prostaglandinas como a PGE2, fração EP2, que vão fazer o relaxamento do músculo liso intestinal. Então, quando elas estão em equilíbrio, você tem uma motilidade adequada. Qualquer disfunção onde uma delas aumente, você vai ter uma situação de contração ou de relaxamento inadequado, o seu paciente pode ter ou constipação ou diarreia. A diarreia é bem mais comum quando se usa AINE do que a constipação, né? Outra função importante das prostaglandinas é com relação ao processo de controle da função vascular. Dentro daquele processo de inflamação, de relaxamento dessa musculatura lisa e de vasodilatação capilar até para mobilizar as células de defesa. Outra função bem importante é dentro da função renal. Então, dentro dessa parte de vasodilatação, eles acabam ajudando a controlar o fluxo sanguíneo renal e evitar, assim, que eu tenha uma ativação inadequada do sistema renina, angiotensina, aldosterona e, consequentemente, o paciente comece a apresentar elevação de pressão arterial. Eles também, dentro desse efeito vasodilatador, eles acabam auxiliando no processo de natriurese e da própria liberação de renina. Então, por isso que o AINE hoje, ele tem como efeito adverso mais grave a lesão renal, até mesmo do que a lesão de mucosa gástrica. Porque a lesão de mucosa gástrica, quando você protege o seu paciente com bloqueador de bomba, ele acaba conseguindo usar bem o AINE, mas não tem nada que faça com que haja uma proteção dessa função renal. A secreção da mucosa gástrica a gente já falou, bem explicadinho como é que ela funciona, a formação desse muco protetor e que para a gente é muito importante para a gente não acreditar que outras apresentações ou que outras vias de administração driblem o processo de lesão gástrica. A lesão gástrica provocada por um AINE, ela não é causada pela presença do AINE no estômago, ela é causada pela inibição da secreção do muco protetor. Outra função importante é dentro do sistema reprodutor feminino. Então, eles vão estar presentes em concentrações diferentes ao longo de todo
o ciclo menstrual e do processo reprodutivo. Então, essas prostaglandinas, elas são muito importantes no processo de contração uterina, seja ele para o parto, seja ele, inclusive, o fator que leva à cólica menstrual. Por isso que o AINE é o medicamento mais eficiente quando a paciente tem dismenorreia, tem cólica menstrual. Porque o que o organismo interpreta? Ele interpreta que ele precisa acelerar o fluxo menstrual para fazer a eliminação daquela parede uterina, aquelas células da parede uterina que descamaram. Então, ele aumenta a contração do útero para aumentar essa velocidade de expulsão. Nesse processo, o que vai acontecer? Uma parcela importante das mulheres vão ter dismenorreia. Em contrapartida, no processo de parto, esse efeito das prostaglandinas volta a ser muito importante para que a grávida entre em trabalho de parto. Daí, você ter o AINE como importante aliado quando a paciente tem dismenorreia, e aí vale uma ressalva muito importante, quando você vai prescrever, ele tem esse efeito mais intenso, ele só vai acontecer se você tiver como calcular que aquela mulher vai iniciar a menstruação, por exemplo, em 2 dias. Então, você começa o AINE 2 dias antes, para que as prostaglandinas não sejam liberadas, porque liberou a prostaglandina, você perde o efeito inibidor e o AINE vai melhorar a cólica? Vai, numa intensidade menor, mas só pela sua propriedade anti-analgésica, não mais como um veículo capaz de evitar o processo de liberação de prostaglandina e de aumento da contração uterina e, consequentemente, de dores mais severas. No processo de parto, tanto que esse efeito das prostaglandinas de promoverem contração faz com que a gente precise evitar a prescrição de AINE para mulheres grávidas, porque interfere no processo de trabalho de parto normal, tá? Aqui nesse quadro tem um resumo dessas funções, tá? Dessas prostaglandinas, para que assim a gente consiga entender a importância desse processo de inibição da produção de prostaglandina no mecanismo de ação dos AINEs e, consequentemente, o seu efeito adverso que o seu paciente está manifestando. Mas as prostaglandinas, uma vez que se descobriu que elas têm toda essa eficácia dentro do nosso organismo, elas também foram eventadas como possíveis agentes terapêuticos. Só que é muito difícil controlar o efeito de uma prostaglandina. A gente volta para aquilo que também a gente falou em farmacocinética, elas não são teleguiadas. E uma vez que você administre para o seu paciente, ela vai acabar agindo em mais de um local. E aquilo que o efeito que ela está exercendo num determinado órgão pode ser caracterizado, pode ser considerado um efeito adverso, um efeito colateral e trazer um problema. Um exemplo claro é o Cytotec ou misoprostol. Vocês já devem ter ouvido falar. O Cytotec ou misoprostol, que é o nome da droga, ele foi desenvolvido com a finalidade de ser um antiulceroso. Por quê? Porque ele é a base de prostaglandina, então ele amplificaria a produção de muco protetor do estômago. E como agente antiulceroso, ele tinha um efeito fantástico. Qual foi o problema disso? Não existem medicamentos teleguiados, então o efeito dele não ficava restrito ao estômago. Então ele ia lá no útero, aumentava a contração uterina e estava provocando muito aborto. Então ele é proibido. Ele é um medicamento que foi muito utilizado clandestinamente como abortivo. Acho que vocês também já devem ter ouvido falar. E o que aconteceu com ele hoje? Hoje, legalmente, ele só pode ser vendido, aí já não mais com o nome comercial de Cytotec, ele só pode ser vendido para maternidades ou para hospitais que comprovem a necessidade de provocar aborto porque teve um feto morto retido, enfim, para situações hospitalares que justifiquem a necessidade de você promover essa contração uterina. As prostaglandinas também são úteis no ducto arterioso, o bebê que tem ducto arterioso mantido, né, mas também não tem um uso tão regular. Para
para ajudar na agregação plaquetária, para substituir a heparina, ele também poderia ser pensado. Mas sempre que a gente pensa em usar a prostaglandina, a gente tem muito problema com isso. Por quê? Porque ela acaba causando efeitos adversos que são bem pronunciáveis, como é o caso do aborto. Inibidores de leucotrienos, esses são usados até hoje, porque eles têm um efeito, não era bem o termo que eu queria usar, mas eu vou utilizar, são mais fraquinhos, os leucotrienos não têm essa gama de atividade que as outras prostaglandinas têm, então são úteis na asma, e eles poderiam se pensar em qual a possibilidade de eu melhorar a filtração glomerular com prostaglandina. Seria uma possibilidade, mas a gente não tem essas aplicabilidades terapêuticas por conta do risco de efeitos adversos, tá? Então vamos começar a falar agora dos agentes. Vejam que eu coloquei nesse quadro uma série de nome comercial, e coloquei o nome comercial porque como são agentes muito comuns, que muita gente toma, que muita gente tem em casa, que com certeza se você nunca tomou um dia, alguém na sua casa precisou tomar. Então eu botei no nome comercial para ficar fácil de você identificar, mas a gente vai falar gradativamente o nome das substâncias que compõem esses agentes. Vocês podem observar também que eles estão estratificados por cores. Por que eles estão estratificados por cores? Vejam, eu criei um recurso visual para que a gente identifique, porque uma das características mais interessantes também dos AINES é que, quimicamente, eles são extremamente heterogêneos. Qualquer um desses AINES que você use, ele vai ter praticamente a mesma função, com exceção do Vimovo, que vai ter algumas diferençazinhas que a gente vai já explicar. Mas tanto faz, você está com um processo inflamatório, você tomar Profenid ou você tomar Scaflan, tanto faz você tomar aspirina ou você tomar Celebra, tanto faz você tomar Feldene ou você tomar Arcoxia. O que vai diferenciar são algumas características farmacocinéticas e que vão implicar também, e farmacodinâmicas, e que vão implicar também em aumento ou redução de eventos adversos. Então, tudo que está em rosinha, como Arcoxia, Celebra e Prexige, eles são classificados como inibidores seletivos da COX. Os inibidores seletivos da COX, mais ou menos na década de 90, final da década de 90, início do ano 2000, esses medicamentos eles vieram para revolucionar o mercado farmacológico de AINES. Eles prometiam que eles não causavam lesão gástrica. E realmente eles têm um fator de proteção para isso bem grande. É preciso o paciente tomar por um período muito longo, uma dose muito alta, para que realmente a gente tivesse irritação gástrica. Mas, então, todo mundo prescrevia muito o Coxib, como eles eram apelidados, por serem inibidores seletivos da COX-2, mas alguns anos depois eles usaram, é aquilo que a gente falou em aulas anteriores, é o processo de farmacovigilância. Você libera um medicamento quando ele é usado em larga escala, se percebe que efeitos adversos que não pareciam existir começam a surgir. E aí, a grande maioria deles saiu do mercado. A Arcoxia e o Celebra ainda estão disponíveis no Brasil, embora a maioria dos países da Europa, dos Estados Unidos e Canadá tenha suprimido, né? E o Prexige, esse foi banido do mundo inteiro, ninguém mais usa Prexige, mas eles, por quê? Porque eles aumentavam muito o risco cardiovascular. Então, aumentava o número de lesão, aumentava o número de evento cardiovascular, de infarto. E aí, quando você pesa na balança drogas que causam eventos nocivos cardiovasculares, elas não se sustentam no mercado. E aí eles saíram, tá? No Brasil ainda ficaram alguns deles, mas eles são vendidos com receita controlada. Eles não tem mais aquela facilidade de automedicação com eles, tá?
O Feldene e o Profenid, vocês percebem que eles estão da mesma cor, azulzinhos. Por quê? Porque eles são agentes que aceitam praticamente todas as vias de administração. Dentro desses dois grupos, você tem, inclusive, para o Feldene, a versão em supositório. Não que essa, às vezes, é um pouco de marketing do laboratório, né, e tenta te convencer que algumas vias vão evitar lesão gástrica, mas aí você assistiu a aula e você sabe que isso é conversa para boi dormir. O Inicox e o Iscaflan, que tá, pessoal, eu sou meio daltônica, então eu coloco a cor, mas eu não sei bem, para mim é meio que um cor-de-rosa mais escuro, quase um arroxeado, mas de repente para vocês está parecendo de outra cor. Então o Inicox e o Iscaflan, que é meloxicam como substância e nimesulida, eles são agentes que eles são seletivos para COX-2, mas não são coxibes. A gente vai já explicar direitinho essa diferença. Loxonin, Vimovo e Chefo são os agentes mais novos que entraram no mercado nos últimos anos, tá? E eles têm algumas peculiaridades que o fabricante jura que eles têm como diferencial, tá? Mas que só o tempo vai dizer se isso é relevante ou não. A aspirina está de laranja e está sozinha, porque ela inaugurou a utilização e ela inaugurou a classe dos AINES, assim como ela inaugurou também praticamente a farmacologia industrial. Então, a gente vai falar da história da aspirina já e é bem interessante. E em verdinho, o Arpadol e o Acheflan, que são as duas versões fitoterápicas, porque a gente tem AINE, inclusive na fitoterapia. E a gente ainda tem o Biofenac Spray e o Cataflan Emulgel, que são duas vertentes para uso externo, né, para uso tópico. Quando a gente fala em uso tópico de AINE, pelo menos na nossa cultura, as pessoas não costumam levar muito a sério, não costumam achar que ela consiga exercer um bom resultado, exceto quando você está ali no auge da dor, porque levou uma pancada, e como eles são mentolados, eles dão aquela sensação de refrescância. Mas existem estudos que mostram que se você usar o AINE tópico, o AINE de uso externo, de forma séria, de forma correta, obedecendo o horário de prescrição, ele tem uma ação tão importante quanto a versão sistêmica, sem os efeitos adversos. Mas, infelizmente, os pacientes e prescritores acabam não fidelizando nessa modalidade de prescrição. Vejam aqui para comprovar o quanto o grupo é heterogêneo. Mas vejam, a maioria, eles são sempre derivados de ácidos, à exceção da nimesulida, que é uma sulfanilida, né? Mas os outros são todos derivados de ácido e os inibidores seletivos de coxibes. Então, eu tenho uma heterogeneidade química muito grande, mas eu relembro que o efeito farmacológico ele é muito parecido, tá? Eu não vou ter diferenças farmacodinâmicas, eu vou ter diferenças farmacocinéticas e o que eu não posso nem dizer que eu não tenho diferenças farmacodinâmicas, porque eu até tenho. A gente vai já ver a cadeia de inibição dos AINES, mas na farmacologia clínica, aí já fica melhor, fica mais claro, não cometo a gafe de dizer que não tem diferença farmacodinâmica. Na farmacologia clínica, dependendo da dose do ajuste posológico, eles vão exercer exatamente o mesmo efeito. Então, como funcionam os AINES? A gente já falou que eles inibem prostaglandinas e inibem tromboxanos. Como eles fazem isso? Eles fazem isso inibindo a enzima ciclooxigenase. No nosso organismo, a gente tem duas ciclooxigenases. A gente tem a COX-1 e a gente tem a COX-2. É importante fazer um adendo para a aspirina. Eu disse que ela estava de laranja sozinha, porque tem muitas características que são só delas. A aspirina, o ácido acetil salicílico, ela é a única que acetila, ou seja, que inibe, que bloqueia
covalentemente tanto a COX-1 quanto a COX-2. O que isso significa? Isso significa que para o organismo voltar a produzir prostaglandina, ele tem que sintetizar uma nova ciclooxigenase. Por isso que em cirurgias de grande porte, para pacientes que usam aspirina como antiagregante plaquetário de forma crônica, eu preciso suspender o uso pelo menos 7 dias antes, tá? Então, eles inativam essas ciclooxigenase e daí eles conseguem exercer o seu efeito. E daí a diferença que a gente tem, o que são COX-1 e COX-2 dentro desse efeito. Então, agora vai ficar mais fácil da gente compreender essa questão dessa inibição. Então, vejam, eu tenho um fosfolipase na membrana celular, ou seja, em qualquer célula eu posso ter essa enzima. Essa enzima vai clivar o ácido araquidônico que está na célula. Quando ele cria esse ácido, ele cliva esse ácido araquidônico, vejam que esse ácido ele tem duas vertentes. Ou ele vai ser clivado na sequência, ele foi clivado pela fosfolipase e ele vai ser clivado pelas lipoxigenases. Quando ele é clivado pelas lipoxigenases, ele vai formar os leucotrienos. Quando ele é clivado pela ciclooxigenase, ele vai formar as prostaglandinas e as prostaciclinas e o tromboxano. Então, o que acontece com o AINE? O AINE vem e evita que o ácido araquidônico, que se originou na membrana celular, ele dê origem às prostaglandinas e, consequentemente, prostaciclinas e tromboxanos. Ou seja, e é exatamente essa clivagem do ácido araquidônico que dá origem a um processo inflamatório. Por isso que a gente tem duas ciclooxigenases. A gente tem a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. Quem é a ciclooxigenase 2? A ciclooxigenase 2, a ciclooxigenase 1, ou COX-1, é aquela que nós estamos produzindo, inclusive, agora. Então, cada um de nós está produzindo ciclooxigenase 1. Essa ciclooxigenase está produzindo prostaglandina, por exemplo, no nosso estômago agora. Alguma ciclooxigenase está clivando o ácido araquidônico, está produzindo prostaglandinas que vão ajudar a formar o mucoprotetor. Beleza. Imagine que alguém aqui chutou o pé da mesa, chutou, prendeu o dedo na articulação da cadeira e está doendo muito. O que vai acontecer? Aí vai surgir a ciclooxigenase 2. Ela é uma ciclooxigenase igualzinha a 1, mas nós não produzimos ela o tempo inteiro. Ela é produzida mediante um estímulo que o organismo interprete como nocivo. Então, machuquei o dedo na porta, o organismo interpretou que aquilo ali foi um trauma. Então, ele vai iniciar o processo inflamatório para combater aquela agressão. E nesse processo, qual é a prostaglandina que vai ficar aumentando quimiotaxia, causando vasodilatação? É a prostaglandina que foi produzida pela ciclooxigenase 2. Imagine se a ciclooxigenase 1 fosse capaz de produzir prostaglandinas que ficassem birutando no nosso organismo, causando vasodilatação, causando quimiotaxia, a confusão que não ia ser processos inflamatórios fakes aparecendo o tempo inteiro. Então, o nosso organismo é organizado, então ele percebeu um estímulo nocivo, a ciclooxigenase 2 entra em ação. E a ciclooxigenase 1 continua lá desempenhando o seu papel, que é essencialmente o que a gente chama de ciclooxigenase construtiva. Ou seja, ela está construindo o funcionamento homeostático do nosso organismo. Então, é por isso que os AINEs, eles se classificam em não seletivos da COX-2, que é onde eu vou ter um AINE de uma potência capaz de inibir não apenas a COX-2, ele inibe logo tudo, por isso ele tem tanto efeito adverso. Então, quando a gente pode escolher alguém que é seletivo para COX-2, isso acaba trazendo mais segurança para o nosso paciente, tá? E eu tenho também os inibidores não seletivos da COX-2, eles saem inibindo tudo, por isso o paciente pode ter
é mais evento adverso, ele pode ter lesão gástrica, ele pode ter lesão renal. Então, os seletivos são mais específicos, é onde surgiram os coxibes. Só que os coxibes já foram seletivos demais e eles começaram a bagunçar um pouco a agregação plaquetária e facilitar a ocorrência de microtrombos que culminavam com lesões cardíacas por infarto, tá? Quem se sobrou como seletivo da COX-2? Sobrou o etodocolato, o meloxicam e a nimesulida, que são agentes que têm uma certa seletividade para COX-2, não são extremamente seletivos para COX-2. Se você usar muito tempo nimesulida, meloxicam, ou uma dose muito alta, ou uma pessoa que tem um estômago, que tem um histórico de lesão gástrica, ou que tem um histórico de disfunção renal, eles também vão ser capazes de causar efeitos inadequados, tá? Então, mais uma vez, para a gente poder ver a diferença, então eu tenho a COX-1 surge do estímulo fisiológico, estamos produzindo o tempo inteiro e ela é importante para a homeostase renal, para a homeostase do nosso sistema agregante plaquetário, para a homeostase do nosso trato gastrointestinal e nas mulheres para a questão do sistema reprodutor. Já a COX-2, ela surge de um estímulo inflamatório e ela vai ser capaz de causar toda aquela cadeia do processo inflamatório, né? Quimiotaxia, aumento de permeabilidade vascular, vasodilatação. Então, em teoria, se eu tenho um agente seletivo para COX-2, eu teria uma segurança farmacológica, eu teria um agente que inibiria o processo de inflamação e manteria os eventos fisiológicos ocorrendo naturalmente. Então, a COX-1 é uma enzima essencial, constitutiva, que o nosso organismo produz o tempo inteiro. Está na maioria das células e tecidos e é quem produz as prostaglandinas para as funções fisiológicas. A COX-2, ela é produzida mediante um trauma, um processo inflamatório, ela guarda relação com interleucinas, com interferons e com fator de necrose tumoral, ou seja, ela desorganiza a homeostase do organismo com o intuito de otimizar uma possível resposta na presença de um agente agressor. Então, elas mediam inflamação, dor e febre, tá? Então, como é que eu vou indicar e escolher um fármaco anti-inflamatório? Eu vou pesar o que eu quero, eu vou entender o processo inflamatório, eu vou tentar ao máximo perceber se o organismo consegue sair daquilo ali sozinho ou se eu preciso intervir. Em teoria, uma das indicações mais precisas para o uso de um AINE é a dismenorreia. O que acontece na dismenorreia? A dismenorreia é aquela contração dolorosa do útero durante o ciclo menstrual, então a cólica menstrual é chamada de dismenorreia, e ela acontece porque as prostaglandinas foram produzidas dentro daquela cadeia, ou quando começa todo aquele ciclo, o ovário expulsa o óvulo, há aquela ruptura, o organismo entende que aquilo ali é um pequeno trauma ovariano, então ele começa a trabalhar a produção dessas prostaglandinas, e aí nesse processo, a contração que culmina com a contração uterina aumentada, isso pode causar muita dor em algumas mulheres. Então, se você tem uma menstruação regular, um paciente com menstruação regular, se 2 dias antes dela menstruar, você iniciar o AINE, você evita a liberação dessa prostaglandina e ela não vai ter cólica menstrual. Ah, a menstruação é irregular, ainda posso usar AINE? Pode, mas aí ele vai funcionar não necessariamente para evitar a liberação da prostaglandina. Ele vai ter uma ação que um outro analgésico conseguiria suprimir. Ou seja, você vai usar algo que já não tem mais uma eficácia tão grande na gênese da dismenorreia. O que eu tenho que ter cuidado? Eu tenho que ter cuidado para não sair prescrevendo AINE em pacientes que têm dores leves a moderadas em geral, porque para esses pacientes a gente pode lançar a mão de um analgésico comum, que a gente vai ver na aula de analgésicos.
Se eu tiver uma dor muito intensa, eu também não vou usar AINE, porque ele não vai conseguir conter aquela dor. Então, eu vou precisar de um opioide. Se eu tiver um trauma, eu tenho que avaliar o tamanho do trauma. É um trauma muito grande. Tem tecido que, naturalmente, por aquele trauma, é uma lesão por esmagamento. Tem tecido que já está morto, que vai virar meio de cultura. Então, eu vou usar o AINE precocemente. Não, eu só machuquei o meu dedo na porta. Eu não vou usar o AINE porque ela não tem um trauma de proporções grandes que o organismo não consiga resolver sozinho. E sempre que eu tenho um processo infeccioso, e aí é muito comum a gente usar o AINE, quem nunca foi no otorrino com uma amidalite, que ganhou um anti-inflamatório e um antibiótico, né? Então, assim, às vezes eu tenho que pensar se a infecção que eu estou tratando, ela realmente precisa de um AINE que estaria limitando o suporte do nosso mecanismo de defesa, tá? Então, é bem importante que a gente tenha em mente esse pensamento antes de sair prescrevendo exacerbadamente AINES, porque como eles vão inibir prostaglandinas, eles podem ter uma importante gama de efeitos adversos por inibição de eventos fisiológicos. Em geral, é aquilo que eu já falei antes, a eficácia dos anti-inflamatórios ela é muito parecida. Eu vou escolher pelo que eu conheço de eventos de farmacologia clínica e em farmacocinética daquele agente, tá? Então, eu vou escolher com base na toxicidade, na conveniência posológica, no quanto eu costumo prescrever, qual a resposta, e aí a gente volta para a importância da anamnese farmacológica, que é eu sempre perguntar para o meu paciente como ele se sentiu com aquele medicamento que eu prescrevi, porque aí eu vou construindo uma memória para mim. Eu sei que se eu prescrever esse anti-inflamatório, por exemplo, eu gosto muito de prescrever meloxicam. Poucos pacientes meus, eles têm desconforto gástrico com meloxicam. Dependendo da indicação, ele pode ter facilidade posológica do paciente tomar só uma vez ao dia. Essa facilidade posológica, a gente sempre tem que pensar o seguinte, por que eu estou usando esse AINE? Se a patologia, se a circunstância que eu estou tratando, ela vier acompanhada de muita dor, um AINE de uso 24 horas não é legal. Por quê? Porque por mais que a ação anti-inflamatória ela tenha aquele agente te deu uma meia-vida para 24 horas, eu não consigo uma ação analgésica que também dure 24 horas. Então, quando eu estou tratando um processo inflamatório muito doloroso, é melhor que eu use um agente que eu possa fracionar em várias doses para otimizar o efeito analgésico também e assim evitar que eu tenha que associar uma droga também analgésica. Outro ponto, sempre que eu vou considerar para prescrever um paciente meu, é a farmacoeconomia. O que é isso? O bolso do paciente. Se eu tenho o medicamento A e o medicamento B, ambos têm o mesmo efeito, ambos têm a mesma indicação. Por que eu vou usar o fármaco B se o fármaco A é mais barato e o meu paciente ele não tem uma condição financeira muito boa? Então, é nossa responsabilidade também pensar no bolso do paciente, tá? Esse quadro também ele é legal, lembrando que esses quadros são todos do Katsung, tá? Esse quadro também ele é legal, por quê? Porque ele vai me mostrar a comparação dos anti-inflamatórios entre si e com antitérmicos, sobretudo nas eficácias analgésica, antitérmica e anti-inflamatória, e até mesmo com os efeitos adversos, a possibilidade ou não de presença de lesão gástrica e eventos cardiovasculares. Observem que os coxibes, eles têm uma atividade bem melhor de proteção à úlcera, mas em compensação eles apresentam um risco bem maior para eventos cardiovasculares, acidente vascular encefálico e até morte súbita. Então, a gente precisa sempre pensar um pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho da história dos AINES, como é que eles surgiram para a gente. É uma medicação muito importante. E vocês lembram que eu falei lá no comecinho que a aspirina, ela inaugura não só a classe dela, mas, na verdade, ela praticamente, a gente pode dizer que ela inaugurou a produção comercial
de fármacos. Como começou a história da aspirina? Ela teve origem através de uma infusão da casca do salgueiro e, detalhe, Hipócrates já pesquisava isso. Só que Hipócrates, o que ele percebia? Se ele tentava usar muito essa casca do salgueiro, o paciente fazia salicilismo, que é a intoxicação por ácido salicílico presente na casca dessa árvore, e o paciente, às vezes, ou tinha muito efeitos adversos ou podia até morrer. Então, Hipócrates descobriu, mas nunca conseguiu isolar o princípio ativo, né? Então, como é que começou? Então, Hipócrates já sabia dessa funcionalidade, mas em 1838, Píria isolou apenas o ácido salicílico da salicina, mas não conseguia saber como usar. Em 1844, foi isolado o ácido salicílico a partir do óleo de Gaultéria. Em 1860, Kolbe e Landerman obtiveram por síntese em laboratório, que aí já ficava mais fácil, inclusive, de otimizar. Em 1897, mais precisamente no dia 10 de agosto, Felix Hoffmann, do laboratório Roche, ele conseguiu extrair a fórmula do AS. E aí, com isso, ele começou a ter, em 1899, por Drese, o uso clínico do AS. Em 1900, a Bayer toma para si a produção industrial, inaugura esse evento na farmacologia e começa a produção em massa. E aí massificou, então, também a paixão do público pelos AINES. É tanto que em alguns países o AS ele ainda é o carro-chefe, as pessoas ainda usam para febre, ainda usam como anti-inflamatório, ainda usam para dor, e isso foi crescendo. Ela passou a ter domínio público em 1919 e em 1994 a gente tem um consumo calculado de AS, de aspirina, que equivale a 50 mil toneladas. Quando a gente pensa em 50 mil toneladas, a gente fica se perguntando o que isso representa. E quando a gente pensa no comprimido de aspirina, eu até coloquei o comprimido aí, a gente fica imaginando quantos comprimidos seriam capazes de representar 50 mil toneladas de aspirina. E aí é super difícil porque o comprimido é muito pequeno, né? Mas eu encontrei uma analogia que eu achei bem interessante. 50 mil toneladas de aspirinas equivaleriam a 416 baleias azuis juntas. Mas eu não sei vocês, eu nunca vi uma baleia azul, então eu continuo não conseguindo mesurar o que seria a proporção de tamanho e de quantidade que seria isso. Mas aí a gente conseguiu um outro cálculo que me diz que é o equivalente a 40 mil elefantes. Bom, e como eu já vi um elefante, eu consigo imaginar o que seriam 40 mil elefantes juntos. Então, é um consumo impressionante, tá? Claro que hoje ele tende a cair um pouco porque a gente tem substâncias mais seguras, mas a aspirina, ela sempre se reinventa, né? Então, ela é o vovô dos AINES, mas ela tem uma roupagem jovem, ela não sai. Por quê? Porque ela vai encontrando outras funcionalidades. Então, hoje a gente tem estudos que mostram que ela pode ser útil na prevenção do CA de cólon. A gente tem a importância dela em estudos dentro de unidades de dor torácica. Então, o paciente que entra numa unidade de dor torácica com dor e ele toma aspirina, ele tem um melhor prognóstico do que o paciente que não faz isso. A gente ainda tem a aspirina como um importante agente antiagregante plaquetário e de baixíssimo custo, ou seja, ele vai prevenir os eventos cardiovasculares acessível a qualquer indivíduo. Então, a gente tem uma droga antiga, um vovô, mas com um perfil jovem. E tem muitas outras pesquisas com aspirina que prometem que ela vai se reinventar de novo e em breve ela vai aparecer como opção para tratar uma série de patologias novas, tá? Vamos falar um pouquinho da farmacologia isolada de cada um desses agentes para que vocês percebam que vai depender muito do que eu quero com o tratamento do meu paciente, de como eu quero abordá-lo, do tempo que eu quero que o agente
faça ação e de qual é a gravidade que esse meu paciente tem de outras doenças para que eu escolha um ou outro agente. Lembrando, pessoal, com relação à aspirina, que ela hoje cai em desuso como AINE, porque a aspirina ela funciona de acordo com a dose. Então, por exemplo, se você usar uma aspirina numa dose de 100 a 320 miligramas dia, ela não consegue ter ação nem analgésica, nem anti-inflamatória. A ação dela fica restrita à ação antiagregante plaquetária. Se você aumentar a dose para 500 miligramas, ela já consegue ter uma ação analgésica, mas quase nada de ação anti-inflamatória. Quando você vai para uma dose até 2 gramas, ela já consegue ter uma ação anti-inflamatória. Lembrando que as doses maiores, elas vão somando ao seu efeito o efeito das anteriores. Então, 1 ou 2 gramas de aspirina já condensa ação antiagregante plaquetária e ação analgésica. Então, a aspirina ela tem essa propriedade, inibe a inflamação, como qualquer outro AINE, mas ela não altera a evolução da doença artrítica. O que isso quer dizer? Quer dizer que no paciente que tem artrite reumatoide, só usar o AINE, só usar a aspirina, que foi usada por século, não adianta. Vejam nessa imagem o dedinho dessa pessoa totalmente deformado. Por quê? Porque ela não consegue controlar o curso de uma inflamação crônica, ela não consegue agir numa doença autoimune como a artrite reumatoide. Então, ela otimiza a dor e a inflamação física que a gente está vendo, mas o curso da doença segue avançando e o paciente vai apresentar essas deformidades, tá? Ela tem uma rápida e boa absorção por via oral e ela é absorvida tanto no estômago como no intestino delgado, atinge níveis plasmáticos máximos em 1 a 2 horas e ela tem uma meia-vida de 3 a 5 horas, tá? 15 horas se você fizer uma dose muito alta. E detalhe, se você medicar o seu paciente com mais de 4 gramas de aspirina dia, esse paciente satura as enzimas hepáticas e ele pode começar a entrar num processo de intoxicação por salicilato. Então, por isso que ela tem mais utilidade para outros tratamentos que não o tratamento anti-inflamatório propriamente dito. Ela tem uma boa ligação à albumina, na verdade os AINEs se ligam bem às proteínas plasmáticas, elas podem estar livres e disponíveis em qualquer tecido, tá? Elas são presentes através da barreira hematoencefálica, vejam que elas podem se apresentar em praticamente todos os tecidos, elas atravessam barreira placentária, ela consegue penetrar no líquido sinovial, peritoneal, ela consegue passar um pouco da sua concentração para a saliva, nessa via, além de ser eliminada pelas fezes, pelo leite e pelo suor. Então, ela tem uma alta penetrabilidade, o que é muito comum praticamente a todos os AINEs, tá? Elas podem ser excretadas inalteradas, mas a maior parte é conjugada em metabólitos hidrossolúveis, que rapidamente são eliminados pelo rim. Ela influencia o pH urinário e compete com outros ácidos orgânicos. Por isso que quando você tem alguém intoxicado por um salicilato, você acidifica a urina para facilitar a eliminação desse agente. Ela é eficaz em dores leves e moderadas, tá? Mas é aquilo que a gente falou, devido ao mecanismo de ação dela, é muito mais útil eu usar um analgésico do que eu ficar usando AINE para controlar a dor leve a moderada. Ela também é capaz de reduzir a temperatura corporal, mas detalhe, ela e qualquer AINE, eles não vão causar hipotermia nunca. Por quê? Porque eles reduzem a temperatura corporal que esteja elevada. Ela não consegue fazer efeito, ela não consegue baixar a temperatura que não esteja elevada. Então, você não vai ter como efeito adverso do AINE alguém ficar com hipotermia. Afeta
hemostasia, então prolonga o intervalo de sangramento, e no caso da aspirina, lembrar sempre, é irreversível, porque ela acetila covalentemente COX-1 e COX-2. Ela é não seletiva, então ela é um anti-inflamatório que pode ter uma gama importante de efeitos adversos. O ibuprofeno, esse é o queridinho da indústria farmacêutica, tá? Então, se você for numa farmácia, hoje em dia ir para a farmácia é quase um passeio no shopping, na atual conjuntura, que poucas coisas estão abertas, as pessoas estão indo muito às farmácias. Você vai encontrar o ibuprofeno nas prateleiras para que você pegue com a sua própria mãozinha. No Brasil, a legislação, através da RDC 344 de 98, ela determina quais medicamentos você pode pegar por si só e quais medicamentos ficam do outro lado do balcão e você precisa pedir, e quais medicamentos ficam escondidos dentro daquela salinha que o vendedor sempre sai para buscar alguma coisa que a gente quer comprar. Isso aí não é porque não cabe todo mundo na frente da farmácia, porque existem medicamentos de controle mais rígido que não podem ficar expostos ao público, tá? Bom, mas vamos voltar ao ibuprofeno. O ibuprofeno é um derivado do ácido fenilpropiônico e do Brasil a gente faz muita confusão com ele. As pessoas confundem muito o ibuprofeno, até por ele ficar na prateleira, perto da dipirona, perto do paracetamol, com um analgésico. E muita gente sai comprando ibuprofeno como se ele fosse exclusivamente um analgésico. Ele não é. Ele é um AINE, e sendo AINE, ele vai carregar consigo todos os efeitos adversos de um AINE. Sendo um AINE, ele é antiagregante plaquetário, então ele está contraindicado em caso de suspeita de dengue. Então ele tem uma ação antitérmica importante, ele tem uma ação analgésica importante e extremamente potente, mas ele vai ser um AINE para o resto da vida. Então, a gente precisa combater essa confusão que aparece graças a ele estar disponível na prateleira. Quando vocês forem numa farmácia, procurem a prateleira e vocês vão ver que a maioria dos ibuprofenos que estão lá, o fabricante vai colocar na caixa, inclusive dos medicamentos em gota ou solução oral para criança, ele vai colocar em letras grandes, dor e febre, sabor agradável de frutas. Por quê? Porque quem tem criança em casa sabe o quanto é difícil fazer a criança tomar dipirona. Até a dipirona saborizada, ela deixa um gosto amargo muito grande. O ibuprofeno não deixa. Então, para as mães, é muito mais fácil administrar ibuprofeno. Se ele tem venda livre, se a caixa está me dizendo que ele é para dor e para febre, a mãe não é obrigada a saber que ele é um AINE, que ele tem contraindicações, tá? Então, o ibuprofeno, ele é um dos agentes que tem mais rápida absorção. Ela, além de rápida, ela é muito boa por via oral. Os livros vão falar que o início de ação está em torno de 30 minutos. Mas se você comprar cápsulas em gel, por isso que eu coloquei essa figurinha, e aí tem o Buscofen, tem o Alívio, a maioria dos ibuprofenos, eles vêm nessa apresentação em gel. Por quê? Porque como absorve mais rápido, o efeito analgésico pode iniciar em até 15 minutos. Meia vida de 4 a 6 horas, ela tem uma extensa metabolização hepática, e isso é muito importante. Por quê? Porque pode levar a hepatite medicamentosa se for usado em excesso, como se fosse um analgésico comum. Pode levar a hepatite medicamentosa, sobretudo em crianças. Lembrando que quando vocês forem ler no livro, em tese, os AINES são contraindicados para menores de 12 anos. Por quê? Porque esse indivíduo ele tem enzimas hepáticas imaturas. As enzimas hepáticas imaturas fazem com que o fígado tenha dificuldade nessa metabolização e possa fazer uma hepatite que pode culminar, inclusive, com falência hepática. Então, em teoria, crianças não deveriam usar AINES. E aí alguém pode perguntar, professor, e por que eles usam? Até os pediatras prescrevem. Prescrevem por quê? Porque, em tese, se for usado poucos dias, o risco é pequeno. Tá? Mas existem pediatras, se vocês conversarem com a Luísa Ivete, ela tem uma restrição muito grande, tanto pela questão do fígado,
como pela questão do rim da criança. Mas tem muito pediatra que prescreve corriqueiramente e que substitui o antitérmico pelo ibuprofeno, o que não é uma boa ideia. Vejam que 2.400 miligramas dia é equivalente a 4 gramas de AS, ou seja, já dá existe uma possibilidade de começar a saturar as enzimas de metabolização, mas a ação anti-inflamatória é menor do que a do AS. Então, o que eu posso tirar de conclusão? O ibuprofeno é um AINE, cuja ação mais preponderante, ela é analgésica e não anti-inflamatória. Por isso que ele acabou ganhando essa imagem fictícia de ser um analgésico. No Brasil e na maioria do mundo, ele é vendido sem prescrição médica. Ele tem menos incidência de efeitos gastrointestinal do que o AS, mas ele também é tóxico, e tóxico não só para o trato gastrointestinal, mas para o fígado e também para o rim. O ibuprofeno, ele tem sofrido muitos ataques. Vocês devem ter visto um artigo que foi publicado, acho que há um ano e meio. Eu lembro que a última turma de farmacologia estava pagando farmacologia quando esse artigo foi publicado, dizendo do aumento da possibilidade de mortes súbitas por ibuprofeno. Agora, nesse evento Covid, vocês também devem ter visto noticiado que o ibuprofeno ele piora a resposta ao vírus, traria agravamento. Com relação ao vírus, isso aí está caindo por terra. Na verdade, existem algumas vertentes de estudo que mostram que a antiagregação plaquetária talvez seja um importante viés de tratamento para a apresentação mais grave do COVID, mas essa questão do ibuprofeno, quanto aos efeitos adversos e à morte súbita, o que foi que aconteceu com ele? Aconteceu que ele foi responsabilizado por esse artigo que foi publicado, mas, em compensação, o artigo ele foi mal conduzido. E aí sempre chamar a atenção para quando você está lendo um artigo que pode ter esse efeito midiático, que na época foi noticiado em todos os jornais, o que pode acontecer com muita frequência? A condução foi inadequada. Então, os pacientes que tinham eventos cardiovasculares graves, eles eram entrevistados e qual medicamento você lembra de ter tomado nos últimos 15 dias? Então, o ibuprofeno foi um dos medicamentos que mais apareceu. Mas ele foi conduzido em países onde não tem dipirona, tem como alternativa analgésica o paracetamol e o ibuprofeno. O paracetamol, a gente vai ver na aula de analgésico, ele tem uma eficácia analgésica muito fraquinha. Então, quem tem dores mais fortes acaba tomando muito ibuprofeno. As pessoas que têm dor de cabeça gostam muito de ibuprofeno pela rapidez de efeito. Então, resultado, o ibuprofeno apenas entrou de gaiato por ser de venda livre em países em que o controle de venda de medicamentos é muito maior. Então, o erro de condução do estudo acabou culpabilizando o ibuprofeno. Bom, o naproxeno é derivado do ácido nafetilpropiônico, também com boa ligação à proteína plasmática, só que esse tem uma meia-vida longa, 13 a 14 horas. Então, quem gosta muito de prescrever ibuprofeno, quem trata dores mais crônicas, porque ele, em teoria, ele teria uma meia-vida mais longa e faria um controle mais homogêneo, não é bem para aquela dor aguda. Se você usar antiácido, ele tem absorção retardada, é metabolizado também pelo fígado, é excretado através de um glicuronídeo inativo, compete com o AS, com as proteínas plasmáticas, então eles são competitivos, prolonga o tempo de protrombina e tem os efeitos adversos e interação medicamentosa comum ao restante da classe dos AINES, tá? Os neuros gostam muito de naproxeno. O profenide é derivado do ácido aril carboxílico, pertence ao grupo também do ácido propiônico. Os cetoprofenos, ele tem uma variedade de apresentação, como eu tinha falado, muito grande.
os ortopedistas gostam muito de cetoprofeno, principalmente da versão biprofenide, né, que em teoria teriam doses de ataque mais alto para, em tese, segurar mais o processo inflamatório, por conta da necessidade que eles têm, às vezes, de traumas mais extensos, fazer um controle mais rápido. Mas esse cetoprofeno, ele não tem seletividade, então ele inativa tanto o COX-1 quanto o COX-2, e por isso ele causa muito efeito deletério no trato gastrointestinal, ele causa muita irritação gástrica. Ele é rápido e completamente absorvido, também tem uma meia-vida curta, liga-se bem à proteína plasmática, vejam que isso é outra característica comum ao grupo, além de atravessar as barreiras e atravessa todas elas, assim como o AS, e a maior parte dele é excretado de forma renal, já em 6 horas, 50% da dose. O Profenid é um dos agentes, como vocês estão vendo na imagem, que a indústria lança como possível de uso pediátrico, mas aí a gente volta a chamar a atenção que AINES são contraindicados em menores de 12, 14 anos. Para alguns farmacologistas mais severos, para menores de 14 anos. Para outros, eles já começam a abrir uma exceção com 12 anos. Tá? O diclofenaco, derivado do ácido fenilacético, é um potente inibidor da COX, também não seletivo, tem tanto ação comum do grupo, analgésica, antipirética e anti-inflamatória, é absorvido também rapidamente, tem curta meia-vida, penetra bem na sinóvia, então ele sempre foi, a ortopedia sempre gostou bastante dele, mas como ele tem essa inibição muito potente, ele tem muita reação adversa. 20% dos pacientes vão apresentar efeitos adversos usando o diclofenaco. Um outro ponto interessante sobre o diclofenaco é que ele, vocês estão vendo aqui, e 3 apresentações. Vocês estão vendo o Cataflam, vocês estão vendo o Voltaren, vocês estão vendo o Flotac. O que é que me chama a atenção nesse processo? É o veículo que o fabricante está usando como carregador da substância. No Flotac, ele está usando o resinato. No Voltaren, ele está usando ele é sódico. E no Cataflam, ele é potássico. Observem outro ponto interessante. As 3 apresentações, elas são do mesmo laboratório. Então, quando o Cataflam foi lançado, quando a molécula do diclofenaco foi lançado, eles começaram a fazer uma alusão de que um deles era Cataflam ou Voltaren, eu já nem lembro mais qual era, um deles era mais importante em lesões osteomusculares e o outro nas lesões de partes moles. E assim eles conseguiam ganhar um público muito maior. Foi uma estratégia de marketing. Aí depois eles lançam, não, quem tem hipertensão, o ideal é não usar o sódico, usar o potássico. Não, quem tem distúrbio cardiovascular, vamos fazer essa troca. Quando a patente quebrou do Voltaren e do Cataflam, o que a Novartis fez? Cria o Flotac na versão resinata. O que eles prometiam com essa versão? Prometiam menos efeitos adversos, mas é só o carregador. E assim, com essa mudança de molécula que está acarreando, eu consigo ter de novo patente íntegra, tá? E aí vocês veem apresentações diferentes. Então, quando eu uso o diclofenaco de 100 miligramas, eu faço só uma vez ao dia. Quando eu uso de 50 miligramas, eu posso fazer 3 vezes ao dia. E quando eu uso de 75, eu uso 2 vezes ao dia, tá? Detalhe, para que isso é importante? É importante porque num paciente que tem muita dor, se eu usar 3 vezes ao dia, eu tenho um controle mais eficaz da dor, além do controle só do processo inflamatório. Ácido mefanêmico, esse é o famoso Ponstan. Eu acho que a maioria das mulheres já ouviu falar dele. Ele é derivado do ácido fenâmico e ele foi divulgado à classe médica e à população como sendo o AINE que tratava dismenorreia. Detalhe, qualquer
AINE trata dismenorreia, não precisa ser o Constan, não precisa ser o ácido mefanêmico, mas a gente sempre tem estratégias de marketing que às vezes querem colocar uma molécula no mercado que serve para muitas coisas, mas o marketing da empresa acaba achando que focar no nicho específico aumenta o poder de venda, né? Então foi o que aconteceu com o Constan. Ele tem, vejam as características farmacológicas para vocês tirarem a conclusão que ele não é a melhor opção para cólica menstrual. Ele tem níveis plasmáticos máximos em 30 a 60 minutos e ele tanto não é a melhor opção que ele está sendo desbancado pelo ibuprofeno. A gente já tem o Buscofen, que está lá na fotografiazinha no slide, ele é a versão que o laboratório que criou o Buscopan trouxe para a mesma família, mas para oferecer como agente para a dismenorreia um anti-inflamatório, para aumentar a família de ação analgésica. Ele tem curta meia-vida, os efeitos semelhantes dele são iguaizinhos ao de qualquer AINE, ele potencializa o efeito de anticoagulantes orais, como qualquer AINE, porque ele tem ação antiagregante plaquetária. Vejo, ele tem uma ação anti-inflamatória menor do que o AS e uma toxicidade maior do que a do AS, semelhante ao que acontece com o próprio ibuprofeno. Mas vejam onde está a principal diferença. Os níveis plasmáticos máximos vão estar presentes em 30 a 60 minutos, ou seja, ele não consegue trazer a mesma velocidade de início de ação que o ibuprofeno faz. Então, é muito mais inteligente usar ibuprofeno do que usar ácido mefanêmico. Então, foi só uma jogada de marketing. O piroxicam, ou Feldene, lembram da primeira slide com o nome dos anti-inflamatórios. O Feldene é um dos agentes que mais tem vias de apresentação, incluindo o sublingual e o supositório, que nenhum outro tem. Ele tem uma absorção oral boa, permite dose única diária, ele tem uma meia-vida muito grande, pode chegar a 50 horas, 80% da concentração máxima plasmática em 1 hora, então ele tem um rápido início de ação, mas ele dá muito efeito gástrico. Ele também não é seletivo, ele inibe tanto o COX-1 quanto a COX-2, e eu não prescrevo mais piroxicam, porque todo paciente que eu um dia usei piroxicam fez episódio de gastrite. Então, é uma droga que eu não prescrevo mais, apesar da diversificada gama de vias de administração, tá? Houve uma época que alguns médicos menos advertidos aproveitavam essa apresentação sublingual para prescrever para pacientes idosos que estivessem usando sonda. Detalhe, idosos não devem ser medicados com AINES, tá? E muito menos com um dos AINES que mais traz sintomas gastrointestinal. Indometacina, esse é o AINE mais tóxico que a gente tem. Vocês não vão ver ninguém prescrevendo indometacina, tá? Eu trago ele para chamar a atenção porque ele é relativamente seletivo para COX-1. Por isso ninguém anda prescrevendo. Então, antes dele inibir a COX-2, que é a COX que interessa quando eu estou procurando um mecanismo anti-inflamatório, ele inibe logo a COX-1. Ou seja, primeiro ele causa o efeito adverso, primeiro ele bagunça a fisiologia, depois ele causa o efeito terapêutico. Então, é uma droga que caiu em desuso. Ele tem boa absorção oral, também se liga fortemente às proteínas, metabolismo hepático, excreção tanto pela bile quanto pela urina. Não tem indicação mais geral, como eu falei. Para que serve? Ele serve quando você tem um bebê que nasce com persistência do canal arterial, ele pode ser usado para auxiliar no processo de fechamento, tá? Outra ação importante dele inclusive, se vocês procurarem no Harrison, livro de medicina interna, não se sabe por quê, mas ele é o AINE que mais alivia a dor da artrite gotosa aguda. Então, quem tem gota e faz dor aguda, quando se prescrevia indometacina, aliviava muito mais rápido do que quando se usava
outros agentes, tá? E aí vem a nimesulida, que também vive entrando na berlinda, acho que todo mundo já viu uma série de estudos detonando a nimesulida, pertence à classe das sulfonilidas, é um inibidor seletivo de COX-2, tem uma boa absorção oral, com concentração plasmática máxima em 2 a 3 horas, principal via de eliminação é renal e até 3% dela é inalterada. A nimesulida, ela vive na berlinda por quê? Porque ela é muito associada à injúria hepática aguda. E ela realmente apareceu em alguns estudos como odds ratio, ou seja, fator de risco para lesão renal aguda. Mas observem esse gráfico, vejam a nimesulida. Quando você tem 30 pacientes usando nimesulida, 17 desses pacientes 17% desses pacientes fizeram lesão hepática aguda, de um total de 184 pacientes. Então, se você vai aqui para o odds ratio, ou seja, o risco desse agente causar lesão hepática, ele só perde para o paracetamol. A gente vai ver na aula de analgésicos que o paracetamol ele está no topo da cadeia alimentar. Então, ele tem essa relação. E aí tem muitas prerrogativas de por que ele tem essa relação. Uma das hipóteses é que ele afeta o funcionamento de mitocôndrias dentro do sistema microsomal do fígado. Então, por isso, muitos países proíbem a nimesulida e muita gente já não usa mais a nimesulida, tá? Eu lamento, porque eu também gostava do efeito da nimesulida, embora ela ainda continue disponível no Brasil, é preciso que a gente selecione pacientes que não tenham propensão a risco de lesões hepáticas, tá? Bom, o Arpagol fitoprocumbis. Esse é o Arpadol, aquele agentezinho fitoterápico que a gente viu lá em verdinho no início da aula, tá? Ele tem é o único fitoterápico. O fabricante, ele jura que ele tem ação seletiva para COX-2, que ele também inibe a lipoxigenase, que ele também inibe fator de necrose tumoral, interleucina e eucosanoides. Ou seja, se isso tudo é real, ele tem uma inibição muito parecida com a dos corticoides, tá? Que vocês vão ver também na próxima aula. A ação analgésica dele, e aí começa a ter algumas coisas que acabam atrapalhando e a gente começa a perceber que o que está in vitro não acontece em vivo. Porque, veja, ele diz que a ação anti-inflamatória decorre dessa ação seletivo 2, COX-2, lipoxigenase, fator de necrose tumoral e inibição de eucosanoides. Já a ação, se ele inibir tudo isso, automaticamente ele tem ação analgésica, concordam? Mas ele diz mais, ele diz que a ação analgésica, por sua vez, está relacionada à inibição da síntese do óxido nítrico. E ele ainda diz mais, que além de tudo isso, ele tem uma ação condroprotetora, ou seja, ele agiria na síntese de metaloproteinases que agiriam nos condrócitos humanos e protegeriam as articulações do desgaste causado pelas artrose e que ele ainda teria uma ação antioxidante, reduzindo o dano celular, com efeito sinérgico com outras substâncias. Só que esse medicamento não emplacou. Na prática, é prescrito? É prescrito, mas, por exemplo, sempre que ele é prescrito, é recomendado que, se o paciente tiver muita dor, você associe na primeira semana um AINE convencional, tá? O fabricante jura que o efeito dele é porque, quando ele é administrado, ele se biotransforma em apargogenina, tá? Os efeitos adversos são descritos como muito raros e todos do trato gastrointestinal. Ele tem uma posologia que não é cômoda, são 60 miligramas 3 vezes ao dia e, em tese, para exercer todos aqueles efeitos que o fabricante jura que ele tem, ele teria que ser tomado por vários meses e que, inclusive, a indicação é para uso mais crônicos, tá? A gente não tem muito relato dele
para uso generalizado. Há uma suspeita de que ele poderia trazer algumas complicações se for usado em gestante e em criança, mas não tem uso suficiente para isso, nem para autorizar, nem para desautorizar. E a principal indicação dele é a artrose dolorosa, principalmente de quadril e de joelho. Mas o fabricante ele já antecipa, nas primeiras semanas, usar um AINE convencional para otimizar o controle da dor. E aí fica aquela pergunta, quem realmente fez efeito, né? Outro agente, já nos agentes mais jovens, a gente tem o loxoprofeno, que é o Loxonin. Ele é um AINE também fenilpropiônico, vejam que a gente já viu outros que são derivados do fenilpropiônico. Ele seria uma prodroga, então por isso ele teria menor ação serogênica gastrointestinal. Detalhe, isso é uma afirmação do fabricante, porque se ele é um AINE, se ele inibe prostaglandina, o fato dele ser prodroga não é o que vai fazer a diferença. Então, a gente tem que ficar muito atento para essas pegadinhas, tá? O fabricante também jura que ele tem um efeito 10 a 20 vezes mais potente do que o cetoprofeno, do que o naproxeno e do que a própria indometacina, inibição não seletiva de COX, e que ele teria um nível sanguíneo máximo em 30 a 50 minutos e meia-vida de eliminação de aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Metabolização hepática, principalmente, e eliminação, principalmente renal. Então, a gente só precisa ficar esperto com tudo que o fabricante jura que os seus medicamentos promovem, tá? Vimovo. Vimovo, eu falei para vocês, ele é um dos mais novos e que a gente não deve prescrever para pacientes que têm dor aguda. Porque o Vimovo, a inovação, ele é uma molécula de naproxeno, mas a inovação dela é como ela está nessa fotografia. Ela é um naproxeno, é essa parte laranja, e ela está envolvida por essa camadinha azul, que é o esomeprazol. Então, o que o fabricante quer te dizer com isso? Que você está prescrevendo para o seu paciente um anti-inflamatório que já nasceu para proteger o estômago do paciente. É importante lembrar que, por conta desse invólucro, ele acaba tendo um processo de absorção bem mais lentificado, o que faz com que ele não tenha uma ação analgésica tão pronunciada, tá? Então, a dor aguda não vale a pena usar, porque ele inibe um pouco do efeito analgésico do naproxeno. Então, para quem que ele é mais útil? Mais útil para quem tem osteoartrite crônica, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, ou seja, para pacientes da esfera da reumatologia que tem processos inflamatórios que você vai controlar de uma forma mais crônica, tá? Lornoxicam. O Lornoxicam também é outro agente dos mais novos. O fabricante também promete algumas especificidades, mas ele não é seletivo para COX-1, para COX-2. Ele age tanto na COX-1 quanto na COX-2. O fabricante também promete inibir interleucina e a sintase do óxido nítrico. Lembrando que quando vocês estiverem lendo sobre óxido nítrico, ele é considerado hoje uma molécula pró-inflamatória. Então, em teoria, esse fabricante já está dizendo que tem uma potência anti-inflamatória maior porque também inibe o óxido nítrico. Ele tem uma biodisponibilidade de 90% após a administração oral, meia-vida curta, vejo a maioria dos anti-inflamatórios circula aí nessa meia-vida de 3 a 4 horas, mas o fabricante também diz que ele tem uma duração de efeito aumentado, porque, em tese, ele teria uma predileção pelos tecidos inflamados por conta do seu pH reduzido. Então, vejam que os fabricantes, eles encontram algumas coisas para tentar te convencer que o medicamento tem especificidades. Ressalto, isso que o fabricante promete está partindo dos testes feitos antes da liberação. A gente precisa realmente que esses fármacos sejam otimizados na população para que essas conclusões possam ser homologadas.
é metabolizado hepaticamente e também precisa muito do citocromo P450. Sobre os coxibes, né, que eles teriam essa maior facilidade de acumular, de fazer essa agregaçãozinha, facilitar esses eventos tromboembólicos exatamente pelo fato de serem seletivos para COX-2. Esses agentes, eles, como eu falei, eles saíram do mercado, praticamente eu não tenho mais nenhum disponível, a gente precisa ter cuidado, alguns laboratórios trouxeram alguns representantes de volta e muitas vezes fazem propaganda para a classe médica, inibindo esse risco aumentado trazido pela inibição exclusiva da COX-2. O que se ficou levantado? Ficou levantado que a inibição da COX-1 e da COX-2 diminui a produção de prostaciclina na parede das artérias, o que, de certa forma, não facilitaria esses eventos tromboembólicos. Quando você inibe só a COX-2, você perde essa suposta proteção da liberação combinada de COX-1 e de COX-2, tá? Porque eu teria na inibição combinada um maior efeito antiagregante plaquetário a nível de parede da artéria e, com isso, um risco menor de evento tromboembólico. É importante falar de forma genérica sobre os efeitos adversos. Diarreia e hemorragia intestinal são os mais comuns. Aí lembrem da interferência da importância das prostaglandinas no controle do funcionamento intestinal, mediando constipação e diarreia. Lembrem da proteção promovida ao estômago através da produção do muco. Então, é muito importante e é por isso que os efeitos adversos do uso do AINE, inibindo prostaglandinas, têm esse efeito tão importante a nível de trato gastrointestinal, que varia desde diarreia a hemorragia, a dispepsia, úlcera, pirose e até, em alguns casos, esofagite também, né? Que mais que a gente pode dizer? A gente pode falar da importante disfunção e falência renal que podem ser provocadas por esses agentes, tá? E, nesse ponto, a gente precisa ter cuidado com o paciente idoso, que já tem um sistema renal fragilizado, que já pode ser portador de hipertensão. Então, ele é um paciente que você só vai prescrever AINE se for estritamente necessário. Lembrem que eles inibem a agregação plaquetária, então eles aumentam o tempo de sangramento. Então, num paciente que já é anticoagulado com outros agentes anticoagulantes, alerta na hora de prescrever AINE. Alteram os testes de função renal, podem levar também à icterícia e as interações deles são bem importantes, principalmente no paciente idoso, que é com os anticoagulantes, como eu já tinha falado, potencializando e facilitando o risco de sangramento, além deles, pela sua ação no rim, eles diminuírem o efeito dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, o IECA, e eles também atrapalham o efeito por conta da relação de natriurese das prostaglandinas com o efeito dos diuréticos. Então, existe uma gama importante de antihipertensivos que tem o seu efeito prejudicado pelo uso de AINE. Então, quando você precisa prescrever um AINE para um hipertenso, você precisa ficar monitorizando a pressão arterial dele. Outro ponto importante é a interação deles com os corticoides. Então, às vezes, ou o paciente que usa só o corticoide ou o paciente que usa só o AINE, quando você associa os dois, você aumenta o risco de evento adverso no trato gastrointestinal, principalmente úlcera e gastrite. Eu trouxe aqui vocês estão vendo no rodapézinho, que é de uma revista chamada Clínico. Ela não é uma revista de grande veiculação médica, mas ela foi distribuída no lançamento do Lornoxicam. E observem esses gráficos, eu trago e coloco nessa aula mais para chamar a atenção de vocês, quando vocês estiverem recebendo os informes publicitários da indústria farmacêutica.
vejam que eu tenho muitas vezes, eu tenho o placebo, não nessa imagem, mas eu tenho o placebo, às vezes, causando mais efeito adverso do que a própria droga, tá? Nesse aqui, o fabricante quis chamar a atenção da capacidade de modificação da função renal com os anti-inflamatórios, né? Para poder demonstrar o risco que você tem com o medicamento dele e com os outros medicamentos. E aí é sempre importante pensar em função renal. O que é que eu preciso, qual é o paciente que eu preciso fazer, por exemplo, teste de função renal antes de prescrever um AINE? Um paciente que vai ser submetido a uma grande cirurgia e que eu quero usar AINE após o procedimento. Um paciente que tenha uma função renal sobrecarregada, ou porque ele perdeu muito sangue, ou porque ele teve uma desidratação importante. Um paciente que tem falência cardíaca, um paciente que faz tratamento simultâneo com diurético ou com qualquer outra substância que seja nefrotóxica. Então, antes de iniciar a AINE para esses pacientes, eu tenho que pesquisar função renal. Na função hepática, vejam como é interessante. O lornoxicam, ele tem um potencial bem menor do que o placebo em causar alterações da gama-GT. Ele tem uma capacidade o que o fabricante está me dizendo? Que ele tem uma segurança muito grande. Então, eu preciso ter cuidado com esse tipo de estudo, porque não existe um AINE que seja hepatoprotetor, tá? Quais são outros fatores de risco para pacientes que sejam tratados com AINE? Maiores de 65 anos, antecedentes de úlcera péptica, então o seu paciente ele já teve uma úlcera, você precisa passar o AINE, você tem que proteger esse estômago do paciente. Pacientes que usem permanentemente o corticoide, é aquilo que eu falei, às vezes o AINE vira a cereja do bolo para ele fazer uma lesão gástrica pelo uso do corticoide. Administração concomitante com ácido acetil salicílico, então tem que ter muito cuidado, não pode associar 2 AINEs diferentes, tá? E terapêutica simultânea com anticoagulante. Quando eu tenho um paciente que tem histórico de úlcera, eu tenho que fazer a profilaxia. E o que eu vou usar? Eu vou usar IBP, eu vou usar bloqueador de bomba. Vejam que esse é da mesma revista que eu falei no início, ela não é uma revista nacional, e ela cita até o misoprostol. O misoprostol é proibido no Brasil, tá? Eu coloquei esse ensaio principalmente para chamar a atenção do quanto a gente tem que ficar atento ao que a indústria farmacêutica passa para a gente. E se tratando de AINE, é importante lembrar que eles são contraindicados em caso de suspeita de dengue, principalmente ressaltando que ibuprofeno não é analgésico nem antitérmico, ele é essencialmente um AINE. Eles são contraindicados em menores de 14 anos, são contraindicados em gestantes e, como qualquer outro medicamento, a gente tem que sempre ter em mente, devem ser prescritos com moderação, tá? Cuidado com o fígado, cuidado com o estômago, né? Cuidado com o rim, porque eles são muito frágeis à ação dos anti-inflamatórios. E aí agora eu vou tirar o compartilhamento de tela.